Daniel pediu a palavra. Isabela, eu queria te perguntar, assim, o que as pessoas têm reclamado muito é da incapacidade do governo Lula até agora de coordenar a resposta entre entes federativos também, né? Só essa semana, pela primeira vez nessa seca prolongada e muito grave, que conseguiu organizar uma reunião com governadores sem a presença do presidente da República para dar algum tipo de resposta. Observe que agora à noite o presidente Lula assinou um decreto que endurece as punições para as pessoas que provocarem incêndios ilegais. Esse decreto prevê multa de R$ 10 mil para quem iniciar queimadas em floresta nativa ou vegetação nativa e uma multa de R$ 5 mil, que ainda não existe, para quem iniciar queimadas em florestas cultivadas. Muito bem. Por que isso quase em outubro? Não podia ter sido feito em agosto, em julho, em junho, em maio, em abril? Olha, eu não sei o porquê, mas respondendo a você, Daniel, poderia. Se você tem uma visão, isso é uma regulamentação da Lei de Crimes Ambientais, tá? Que é uma lei de 98, tá? Então, na realidade, eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo no Brasil, ou com a questão das queimadas, efetivamente, talvez de uma maneira, um olhar mais, vou usar uma expressão aqui, me perdoe, de drone, mais de cima, tá? O Brasil é um país que nenhum ano, neste ano, nós experimentamos os extremos climáticos, das inundações no Rio Grande do Sul, a seca e as queimadas no Pantanal, né, na Amazônia, e isso com impactos significativos no Cerrado, impactos significativos em todo o país. Então, nós estamos expostos aos eventos extremos climáticos e tudo que nós conhecemos de capacidade de prevenção, e aí, pelo que eu fui informada, pelo que eu li, tá, o Brasil agiu na sua capacidade de prevenir, como por exemplo, caceiros, isso não se revelou suficiente frente à magnitude dos eventos, que a ciência não soube prever, sabe dizer que vai acontecer, mas não sabe dizer a magnitude, com a combinação com o El Niño, com seca, etc, etc, mas também o fato de que você não trabalhou de maneira articulada com a federação. Isso eu tenho ouvido de governadores, eu tenho ouvido da sociedade. Então, significa que a capacidade de resposta, de prevenção, a capacidade de agir de prevenção, ficou aquém daquela expectativa que foi traduzida pela sociedade quando nos deparamos com os desastres e a magnitude do desastre. Isso é uma questão. A segunda questão, então, assim, como você, voltando, opera a emergência climática, ou seja, o fato que nós vamos estar mais expostos a esses eventos, porque nós atingimos, em termos médios, 1,2 graus centígrados do aumento de temperatura no planeta, tá? Isso em termos médios, nós vamos estar cada vez mais expostos, significa que o Brasil, as suas instituições brasileiras, não estão com todas as capacidades instaladas para lidar com a prevenção e mesmo para ter uma capacidade de resposta mais eficiente. Não quer dizer que o Estado brasileiro não tenha agido no Rio Grande do Sul, não esteja procurando agir nas queimadas, mas isso não se traduz com a eficiência necessária para que dê segurança à sociedade. Então, como o país está planejando para lidar com isso e como o Brasil está reagindo ao evento, quer seja, a urgência climática dentro do contexto da emergência climática, a gestão da crise se revela insuficiente na percepção de todos nós, tá? E a magnitude com isso está acontecendo mostra, todos nós estamos muito assustados, nós levamos, todos os brasileiros, e o mundo está assustado com a magnitude que está acontecendo aqui. A outra questão é a questão de desenvolvimento, porque é o outro lado da moeda. Nós vamos desenvolver, e temos que nos desenvolver, okay? Quer na agricultura, quer na questão na indústria, etc., com a percepção de risco. O risco climático vai ser uma realidade. Como ele vai acontecer, a ciência terá que implementar. Mas eu vou ter que produzir alimentos com menos água? Essa é uma questão. É isso que vai acontecer no cenário no Brasil nos próximos 20 anos? Como que o Brasil vai ser mais eficiente em produzir coisas e gerar ou deslocar áreas de produção de alimentos, por exemplo, porque ele precisa lidar com o risco climático? Esse debate não está estruturado no Brasil. Tá? Isso me parece que, quando acontece, me parece de maneira reativa e não de uma visão estratégica. Olha, se você não tem a visão estratégica, se você não levantou os elementos para ter essa visão estratégica, você não vai poder discutir o melhor modelo de governança climática para lidar com isso, que é do ponto de vista de coordenação entre o governo federal, entre as instituições do governo federal, entre as instituições do poder, as instituições do Brasil, como o Congresso e
o Supremo e as relações federativas. Então, você vai dizer que 3.000 municípios são vulneráveis no Brasil? Como? Como é que você vai traduzir isso? Que dinheiros são esses que você vai alocar, olhando o futuro, para que você tenha um planejamento de seu desenvolvimento com menor vulnerabilidade ao risco climático? Essa discussão não está acontecendo. Tá? Mas você tem, por exemplo, no consórcio de governadores do clima, que é presidido pelo governador do Espírito Santo, ele constituiu o Fundo Soberano a partir, por exemplo, o governador Casagrande, ele comentou isso comigo, a partir do dinheiro dos royalties do petróleo, para promover a adaptação dos municípios mais vulneráveis. Então, eu acho que você tem que fazer uma grande pactuação política no Brasil. E pactuação não é fazer reunião em Brasília, é gerar agenda, entender as vulnerabilidades, entender como é que a gente vai se preparar e Isabel, aí desenhar uma governança climática eficiente, não uma instituição que acha que vai ter o poder de convocação para todo mundo. Isso não vejo assim, entendeu? Acho Isa- que o Brasil tem que ter serenidade para avançar, Daniel.